Você se lembra bem do Rodrigo Capello? Rodrigo Capello é um jornalista investigativo que desnudou tudo aquilo que aconteceu no Cruzeiro no ano de 2019. Na verdade, não aconteceu em 2019, né? A coisa vinha se arrastando já há alguns tempos e em 2019, bum, explodiu no colo dos jogadores e aí o vestiário virou um inferno. O Cruzeiro caiu para a segunda divisão, 3 anos por lá. E aí o Capello vinha, né, desvendando coisas após coisas relacionada ao institucional e econômico da instituição. E agora tudo está mudado, né? Tudo está, entre aspas, mudado. Porque eu estava assistindo o Rodrigo Capello falando a respeito da situação do São Paulo. A situação do São Paulo é uma situação também muito complicada, né? O São Paulo chega próximo do 1 bi de dívidas, não é SAF, está tentando fazer uma gestão mais austera com o seu presidente, é o presidente antigo de associação, tentando fazer aquilo que o Flamengo fez, né? O São Paulo, como disse o Capello, e eu concordo bastante, em quase tudo que ele disse, talvez até tudo que ele disse, e é sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês, mas antes eu quero te pedir para poder se inscrever, deixar o seu like, hypar o vídeo, para que a gente possa alcançar mais pessoas. E obrigado, né? Nós já somos 3.000 inscritos aqui, com 38 dias de canal. Muito obrigado a todos vocês que têm aderido ao nosso trabalho por aqui. O São Paulo vive uma situação um tanto atípica, mas o São Paulo tem um poder de arrecadação muito grande, porque o São Paulo é hoje nada mais nada menos que a terceira torcida do Brasil, está no principal centro econômico do nosso país e talvez até esportivo também, que é lá em São Paulo, né? Parece redundância, mas não é, o São Paulo está em São Paulo. E com isso ele consegue ainda, né, dar uma caminhada, consegue caminhar. A dívida do São Paulo diminuiu 0,2%, né? É positivo. É positivo. Porém, a dívida diminuiu de 0,2%, mas o São Paulo teve que fazer um empréstimo de 47 milhões de reais para arcar com os custos diários e mensais, porque não tem dinheiro em caixa, né? São Paulo tá quebrado. São Paulo tá quebrado, mas procura trabalhar. E diante dessa situação, dessa análise feita pelo Capello, ele citou Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético, o Atlético vive essa situação extremamente complicada. Não fez a recuperação judicial. Os donos, quando vieram em 2021, fizeram contratações absurdas, né? Contrataram jogadores à torta e à direita e o Atlético ganhou bastante. E agora, só que agora, né, pelo fato de não ter tido o retorno esperado, por causa que a torcida não é tão grande no que diz respeito ao eixo, tá? No que diz respeito ao eixo, em Minas Gerais a torcida do Atlético é muito grande, sim. No que diz respeito ao eixo, a torcida não é tão grande. Isso é o paralelo que ele fez entre Cruzeiro, Atlético e São Paulo. Então, consequentemente, mesmo tendo conquistado, mesmo tendo chegado em finais de competição, para se ter uma ideia, o Atlético teve a maior arrecadação da sua história, chegando em 2 finais de 2 grandes competições, Libertadores e Copa do Brasil. Só que não ultrapassou a casa dos 500 milhões. Como que vai arrecadar isso tudo de novo se não chegar em finais dessas competições, né? Então é por esse lado que o torcedor tem que pensar. Poxa, chegou a maior arrecadação da sua história, mas chegou em 2 finais. Será que se não chegar em 2 finais consegue ter essa arrecadação toda? Acredito eu que não. E aí o Atlético vive, né, esse turbilhão, essa problemática toda, por causa da tomada de decisão dos donos da instituição. Os donos do clube tomaram a decisão de contratar jogadores, de fazer grandes investimentos, e o resultado dentro de campo veio, mas fora de campo não veio, virou uma bola de neve e a dívida do Atlético cresceu bastante. E ele faz um paralelo no que diz respeito ao Cruzeiro. O Cruzeiro tem como mandatário maior o Pedro Lourenço, que é algo assim bem parecido, né, com o que acontece lá no Atlético. São a família, né, são 2 famílias que tomam conta das instituições. E o Pedrinho, quando assumiu o Cruzeiro, o que ele fez? Aporte de quase 500 milhões de reais, algo em torno de 300 e alguma coisa, quase 400 milhões de reais para contratar grandes nomes. E o Cruzeiro ainda não venceu, né? O Cruzeiro ainda não venceu porque o processo inicial foi muito errado, muito equivocado. E aí o Capello faz um comparativo, porque quando os Menins assumiram o Atlético, o que eles fizeram? Meteram dinheiro, contrataram grandes jogadores, a dívida aumentou pra caramba e o Atlético hoje não consegue pagar. O Cruzeiro chegou com o Pedro Lourenço, 700 milhões de dívidas, porque o Ronaldo Fenômeno tinha feito na sua gestão a recuperação judicial e os valores caíram quase que pela metade, de 1 bilhão
e 400 caiu para 737 milhões, o Pedro pegou dessa forma e subiu a dívida do Cruzeiro para, de novo, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Com os mesmos moldes, usando os mesmos moldes que a família Menin havia utilizado lá atrás, porque dentro do entendimento deles nós precisamos de fazer grandes contratações, grandes aportes, porque é um grande clube que merece brigar na primeira prateleira, totalmente o contrário do que pensava a gestão passada. Aí o Pedro Lourenço pega um montante de dinheiro, aumenta a dívida do clube contratando grandes jogadores e tem o planejamento, tem o pensamento de que quando chegar daqui 5, 6, no máximo 7 anos, 8 anos, o Cruzeiro tenha todas as suas dívidas sanadas, né? Existe apenas uma diferença. Os modos operantes são iguais, são idênticos, mas existe uma pequena diferença. O Cruzeiro teve recuperação judicial, então estagnou, né? Estancou a dívida ali, dividiu longo prazo para poder fazer a quitação e agora aumentou mais uma vez a sua dívida com compra de jogadores e aporte na instituição e CT, essas coisas todas que todos os torcedores cruzeirenses que acompanham o seu clube sabem muito bem que aconteceu lá dentro do Cruzeiro, mas agora vem com o mesmo discurso, né, de que vai sanar. Os discursos são os mesmos que os gerentes do Atlético, os donos do Atlético, os gestores do Atlético trouxeram para os seus torcedores, né? Daqui um espaço de 5 anos nós estaremos com a dívida estancada. Esse foi o mesmo discurso que os Menins trouxeram para o Atlético e agora os Lourenços também trazendo o mesmo discurso para o torcedor cruzeirense. E aí existe uma pequena diferença, né? Porque o Pedro Lourenço disse que irá aportar 200 milhões ano dentro dos próximos 5 anos para que possa ajudar a sanar a dívida da instituição. O que não acontece lá do lado do Atlético. Eles fizeram um investimento e agora eles querem esse investimento de volta. Mas volto a dizer, o discurso é o mesmo, vamos aguardar se de fato será cumprido por parte dos Lourenços, o que não foi cumprido por parte dos Menins, né? Deram 5 anos para o torcedor atleticano, a dívida está toda estagnada, toda estancada ali, e o clube já caminhando com as próprias pernas, 5 anos já se passaram, e agora o Atlético deve Deus e o povo, e no caso do Cruzeiro, pegou agora o Pedro Lourenço, 1 ano de gestão, só investimento, e agora havendo alguns cortes, segurando ali, não contrata mais jogadores caros, e tentando fazer com que a coisa de fato aconteça. Se chega no fim da temporada, o clube não conseguiu arrecadar nem os valores para poder manter, nem os valores de manutenção, pode começar a se preocupar, porque o aporte de 200 milhões do Pedrinho não será absolutamente nada para que o clube caminhe e consiga galgar os resultados almejados por essa direção. Os torcedores de Cruzeiro e Atlético vivem momentos opostos, mas vivendo debaixo das mesmas promessas. O que tem que ser feito é aguardar para ver se daqui 2 anos a dívida do Cruzeiro será enxugada ou se ela será aumentada. E se for aumentada, pode acreditar, o Cruzeiro vai estar no mesmo caminho, vivendo a mesma situação que o Atlético vive hoje. Eu gostei muito dessa análise do Rodrigo Capello, porque muita gente fala que ele é clubista, que ele não fala de determinados clubes, que ele só fala de um, que ele ataca o outro, e ele trouxe ali um ajuntado muito interessante, eu particularmente gostei muito. Recomendo, inclusive, que você assista, foi um podcast, não me lembro o nome, até peço desculpas por não poder dar os créditos aqui, mas uma análise bem fria. Uma análise bem fria, bem colocada, com a cabeça bem no lugar ali e mostrando os fatos. Né? Mostrando os fatos, trazendo algumas lembranças, usando o São Paulo como parâmetro de exemplo. E a situação do São Paulo é um tanto diferente, mas a dívida do São Paulo é complicada e não para de crescer também, mas o São Paulo tem maior arrecadação, tem patrocínios mais elevados, tem mais torcida, tem a cota de TV maior e por aí vai, né? O clube de sócios do Atlético, do São Paulo é diferente do de Atlético e Cruzeiro, e o apanhado foi bem legal e faz com que o torcedor pense um pouquinho. Porque hoje é o torcedor do Cruzeiro que tripudia em cima do torcedor do Atlético por causa da situação, por causa das mentiras, por causa das promessas não cumpridas. Mas, em contrapartida, as promessas que foram feitas pelos mandatários do Cruzeiro são as mesmas promessas que foram feitas pelos mandatários atleticanos.
Hoje, o momento do Cruzeiro é mais estável do que o momento do Atlético por causa da recuperação judicial. Mas a dívida cresceu também, tanto quanto a dívida do Atlético, embora a dívida do Atlético tenha crescido quase que 100% depois da gestão dos menins à frente da instituição. Por isso que a dívida do Atlético, neste momento, é impagável, e a do Cruzeiro ainda a gente não sabe o que dizer.